parábola de hoje é forte e vamos ter uma participação especial. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vou pegar como versículo de referência um provérbio. Provérbios 22, verso 6. Capítulo 22, verso 6. Que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A gente conhece bem, né? Esse versículo, Provérbios 22, 6. E atenção para a história que eu vou contar hoje. Se chama a parábola, intitulei como a parábola da orientação. Eu já contei uma vez? Já contei. Faz tempo? Faz tempo. Bastante. E hoje ainda tem uma participação especial, como eu estou dizendo para vocês. O filho, ele não gostava de morar na casa do pai. Isso era por causa da constante irritação, entre aspas, que ele achava que era irritação, o que o pai dele chamava atenção. Você está saindo da sala sem desligar o ventilador. A TV está ligada na sala onde não há ninguém, desligue. Mantenha a caneta no suporte, ela caiu. O filho não gostava que o seu pai o importunasse por causa dessas pequenas coisas. Ele teve que tolerar essas coisas até ontem, pois estava com eles na mesma casa. Mas hoje, no entanto, ele recebeu um convite para uma entrevista de emprego. Assim que conseguiu emprego, ele pensou: assim que eu conseguir um emprego, devo deixar esta cidade. Não haverá nenhuma reclamação do meu pai. Foi assim que ele pensou. Quando estava saindo para a entrevista, o pai aconselhou: responda as perguntas que lhe forem feitas, sem qualquer hesitação. Mesmo se você não souber a resposta, mencione isso com confiança. Ele deu ao filho mais dinheiro do que ele realmente precisava para poder comparecer à entrevista. E o filho chegou ao centro de entrevistas. E ele percebeu que não havia seguranças no portão, embora a porta estivesse aberta. A trava estava projetando-se para fora. Provavelmente era um incômodo para as pessoas que entravam pela porta. Ele colocou a trava de volta corretamente, fechou a porta e entrou no escritório. Em ambos os lados do caminho, ele podia ver lindas flores. O jardineiro deixou a torneira aberta e água na mangueira e não parava de jorrar. E ele não estava nas proximidades. A água transbordava no caminho. Ele ergueu a mangueira, colocou-a perto de uma das plantas e foi mais longe. Não havia ninguém na área de recepção. Porém, havia um aviso informando que a entrevista seria no primeiro andar. E ele subiu lentamente as escadas. A luz que foi acesa ontem à noite ainda estava acesa às 10 da manhã. E ele se lembrou da advertência do pai: que você está saindo da sala sem desligar a luz. E pensou que ainda podia ouvir aquela voz. Mesmo se sentindo irritado com esse pensamento, ele procurou, o interruptor e apagou a luz. No andar de cima, em um grande salão, ele viu mais pessoas sentadas, mais pessoas esperando por sua vez. Ele olhou para o número de pessoas e se perguntou se teria alguma chance de conseguir o emprego. Ele entrou no corredor com alguma apreensão e pisou no tapete de boas-vindas, colocado perto da porta. E ele percebeu que o tapete estava de cabeça para baixo. Ele endireitou o tapete com alguma irritação, porque os hábitos são difíceis de morrer. Ele logo lembrava do pai: ajeite isso, faça assim, assado, frio, morno, Ele viu que em algumas fileiras na frente haviam muitas pessoas esperando por sua vez, enquanto as fileiras de trás estavam vazias. Mas vários ventiladores estavam funcionando sobre esses assentos. Ele ouviu a voz do pai novamente: por que os ventiladores estão ligados na sala, onde não há ninguém? E aí ele desligou os ventiladores, que não eram necessários, e se sentou em uma das cadeiras vazias.
Ele viu muitos homens entrando na sala do interrogatório e saindo imediatamente por outra porta. Portanto, não havia como alguém adivinhar o que estava sendo perguntado na entrevista. Quando chegou a sua vez, ele foi e parou diante do entrevistador com alguma apreensão e também preocupação. O oficial pegou os certificados dele e, sem olhar para ele, perguntou: "Quando você pode começar a trabalhar?" Ele pensou: será que isso é uma pergunta capciosa que está sendo feita na entrevista? É um sinal de que me ofereceram um emprego. Ele estava confuso. "O que você está pensando?" perguntou o chefe, né? "Não perguntamos a ninguém aqui. Fazendo outras perguntas para eles, não seríamos capazes de avaliar as habilidades de ninguém. Portanto, nosso teste foi avaliar a atitude da pessoa. Fizemos alguns testes com base no comportamento dos candidatos e observamos todos por meio de câmeras. Ninguém que veio hoje fez nada para consertar a trava da porta, a mangueira, o tapete de boas-vindas, os ventiladores ligados, as luzes acesas. Você foi o único que fez isso. Por isso, decidimos selecioná-lo para o trabalho", disse o chefe. Ele sempre costumava ficar irritado, esse rapaz, com a disciplina e as demonstrações do pai. Agora ele percebeu que apenas a disciplina que o levou ao seu trabalho. Sua irritação, sua raiva pelo pai desapareceram completamente. E ele decidiu que levaria o seu pai também para o trabalho e voltou para casa super feliz. O que a gente aprende com essa reflexão de hoje? Que tudo o que o nosso pai nos diz é apenas para o nosso bem, visando nos dar um futuro brilhante. Uma pedra não se torna uma bela escultura se ela não resistir à dor, né, na hora de ser lascada. Para você se tornar uma bela escultura e um ser humano incrível, você precisa aceitar, né, que você seja, entre aspas, lascado, né, como se fosse uma pedra, esculpindo os maus hábitos e comportamentos. É isso que o nosso pai faz, né, quando nos disciplina. O nosso pai é o nosso professor. Quando temos 5 anos, um vilão terrível quando a gente tem 20. Ele é professor aos 5, vilão terrível aos 20 e um guia enquanto você viver. Não adianta machucar o seu pai, os nossos pais, quando eles estão vivos e lembrar sobre eles quando já se foram, já faleceram. Trate bem o seu pai e sua mãe hoje. Este é um exemplo de orientação. E a participação especial vem agora. Ontem, no culto da gratidão, teve um momento, aquilo me chamou a atenção, que o pastor Jessé Góes falou exatamente sobre isso. E eu peguei só esse trecho para você ouvir. Para vivermos uma vida familiar próspera, precisamos plantar boa semente como filhos e sabermos ser pais. Será que vale a pena uma advertência dessa do século 21? Quando nós, pais, não sabemos mais ser filhos e nem ser pais? Meu pai está com 95 anos, completa agora no próximo mês, agora, dia 22, daqui a 18 dias, 95. Minha mãe chegando aos 90, mas eu peço a bênção e dá temo a eles. Já luto para os meus filhos me temerem, me obedecerem, que pai nenhum quer o mal dos seus filhos, sim ou não? Sim ou não? Pai nenhum quer o mal do seu filho. Então você, filho que está ouvindo, quando seu pai, que para você acha que é uma reclamação, na verdade ele está te ajudando a viver. Ele está te dando um guia, assim como a gente tem um guia, que é a nossa Bíblia, para a gente viver bem, aprender a viver. Os nossos pais nos ajudam muito nisso. São os nossos guias, né? Para poder a gente fazer o que é certo. E esse filho da parábola só ganhou aquele emprego
por causa do que ele aprendeu com o pai. Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia.